Vamos começar então, bom dia a todos. Hoje vamos começar a ver como podemos resolver problemas mais complexos, estruturando os nossos programas para podermos decompor um problema complexo em partes mais simples. Vou começar com um exemplo que até é bastante simples, portanto as partes em que vamos decompor vão ser bastante elementares, mas que serve para ilustrar esta abordagem. Portanto, o exemplo vai ser o cálculo do pH de um ácido fraco e vamos aproveitar esse exemplo para ver como é que podemos gerir diferentes espaços onde podemos ter nomes de variáveis, como podemos importar também nomes de variáveis ou funções de outros módulos, e vamos ver esta ideia da programação estruturada, o que é que precisamos para poder estruturar devidamente os nossos programas. E isso vai ser uma parte importante de toda a abordagem que vocês vão seguir durante este semestre, nesta disciplina, que vai ser criar funções, que são pequenos programas autónomos que nós depois combinamos, encaixamos uns nos outros para resolver problemas mais complexos. Então vamos começar pelo exemplo. Nós queremos calcular, por exemplo, o pH de uma solução de ácido benzoico. Temos a constante de acidez, a constante de dissociação do ácido. Vamos usar esta expressão simplificada, ignorando a autodissociação da água. Portanto, temos ali a proporção entre os produtos e o reagente, as concentrações. Dá-nos esta equação quadrática para descobrir quanto do ácido é que se dissociou, em função da constante de equilíbrio, e nós podemos depois usar esse x que vamos calcular como sendo também a concentração aproximada de H+, o que permite depois calcular o pH. O pH será menos o logaritmo de base 10 dessa concentração, e nós podemos calcular o logaritmo de uma forma aproximada, sabendo que o limite, quando n tende para infinito desta expressão, n vezes x elevado a 1 sobre n menos 1, vai tender para o logaritmo natural de x. Portanto, se nós fizermos uma aproximação a isto, usarmos um n suficientemente alto, vamos ter aqui um valor aproximado do logaritmo natural e depois podemos converter no logaritmo base 10, dividindo por aquela constante. Portanto, esta será a forma como nós vamos calcular o pH da solução, e podemos implementar isto agora traduzindo estas expressões para Python, para o interpretador conseguir calcular. Portanto, o nosso programa será assim. Nós vamos criar um novo ficheiro, por exemplo, ph.py. Esta extensão py, já sabem, serve para o sistema operativo e o interpretador perceber que isto é um ficheiro de código-fonte do Python. Quando nós criamos um ficheiro novo no Spider, ele já vai preencher aqui umas partes no cabeçalho. Esta primeira linha é importante porque é uma diretiva que indica ao interpretador como é que o ficheiro de texto está codificado. Lembrem-se que tudo o que está no computador são zeros e uns, agrupados em bytes. Para nós podermos representar texto, temos que ter uma forma de representar caracteres de texto em números naqueles bits 0 e 1. Há maneiras diferentes de fazer isso e por isso é importante que o interpretador saiba qual vai ser a codificação que vai ser usada para cada ficheiro. Temos fantasmas. Esse será mesmo da tomada. É capaz de ser. Bem, vai ser isso. Então, o que vamos fazer é criar aquelas variáveis que temos ali, com os valores que nós vamos usar, e depois vamos escrever a expressão para calcular a solução positiva desta equação quadrática, e depois fazemos o cálculo do pH por esta aproximação do logaritmo. Quando executamos o ficheiro, fizermos F5 no Spider para executar todo este código, nós vamos ver aqui a instrução que vai executar o nosso ficheiro e vemos ali o resultado daquela instrução de print. Portanto, se fizermos o print do valor de pH, o valor que ficou naquela variável, nós podemos ver ali o resultado a aparecer. Agora, há alguns problemas com esta implementação que nós temos aqui. Em primeiro lugar, nós não devíamos ter de estar sempre a inventar soluções para problemas que já foram resolvidos. Nomeadamente, o cálculo do logaritmo de base 10 é uma coisa extremamente comum, não devia ser necessário, cada vez que fazemos um programa, estar a fazer uma aproximação qualquer a isso.
E na verdade não é. Existe uma função para calcular o logaritmo de base 10 que já está implementada num módulo chamado NumPy, que faz parte das bibliotecas que vocês têm instaladas com o Anaconda. Se instalarem o Anaconda, ele instala estas bibliotecas todas. Um módulo em Python corresponde a um ficheiro código-fonte, aquele ficheiro .py, e cada módulo tem o seu espaço próprio de nomes. Portanto, em geral, se nós criamos variáveis ou funções dentro de um módulo, não estamos a interferir com outras variáveis noutro módulo, porque eles estão em espaços isolados. No entanto, é possível nós importarmos o nome de uma variável ou de uma função de um módulo para o outro. E isso permite-nos reutilizar código que já foi escrito no módulo, devemos reutilizá-lo noutras partes do nosso programa. Para isso, nós podemos usar esta instrução import para importar algo que pertence ao espaço de nomes de outro módulo e importar esse nome para o nosso módulo. Há duas maneiras de fazermos isto com esta função do logaritmo de base 10. Uma possibilidade é importar o módulo em si, o nome do módulo, e depois indicar ao interpretador que queremos usar uma função que pertence a esse módulo. Então podemos, no início do nosso código, escrever import numpy, que é o módulo que tem, este módulo é para computação numérica, tem aquela função de logaritmo de base 10, e depois dizemos que o pH é menos o resultado da função logaritmo de base 10 aplicado ao x, mas esta função encontra-se no módulo numpy. Portanto, escrevemos numpy.log10x. Desta maneira, indicamos ao interpretador que vá buscar esta função ao módulo numpy, e, antes disso, temos de importar o nome do módulo para o nosso módulo, que é para, neste contexto, o interpretador saber a que é que isso está referido. Uma alternativa, se nós só queremos a função logaritmo de base 10, então pode ser mais prático importar logo o nome da função daquele módulo. Então dizemos ao interpretador que do módulo numpy vamos importar log10. Portanto, escrevemos desta maneira, from numpy, import log10, e então o interpretador vai buscar àquele módulo, vai executar o módulo, vai criar todos aqueles objetos das funções que o módulo tiver e vai nos permitir referir àquela função a partir do nosso módulo, porque importamos o nome para o nosso espaço de nomes. E dessa forma, basta escrever aqui log10x, que o interpretador já sabe qual é a função que tem de executar quando encontrar aquele nome. Portanto, esta é uma forma que nós podemos usar para resolver este problema de ter de estar sempre a resolver problemas já resolvidos antes. Mesmo que eles estejam implementados noutros módulos, basta dizer ao interpretador onde é que está o que nós precisamos, a função que nós precisamos, e ele vai lá buscar quando nós pedimos para executar. Sim? Qual delas? Aqui? Não, fica a partir da execução desta instrução, é como se estivéssemos a criar aquele nome na tabela de variáveis aqui. Portanto, antes disto não pode ser usado, a partir daqui já pode. Normalmente o que se faz é pôr os importes todos no início do código, até porque é mais fácil para nós percebermos assim do que é que o nosso módulo vai depender. Mas, em rigor, basta que o import seja feito antes de usar a função para o interpretador saber a que é que está a referir. Portanto, aqui esta solução de usar algo que já estava feito no outro lado foi uma boa ideia, poupa-nos trabalho, permite reutilizar o código, mas além disso temos outro problema aqui. Quando nós escrevemos o código todo de seguida, desta forma, com as variáveis todas, as expressões e assim, tudo isto está no mesmo espaço de nomes, está tudo ao molho, digamos assim, e se o código começa a ficar muito complexo, começa a aumentar a probabilidade das coisas interferirem umas com as outras. Usarmos o nome de uma variável que já tínhamos usado antes e cujo valor vamos precisar a seguir, ou algum problema desse género. Portanto, há outro problema com esta forma de escrever o código, é que torna-se muito mais complexo o problema de implementar o código conforme a complexidade do problema vai crescendo, e além disso não é fácil de reutilizar. Nós não temos maneira de ir buscar uma parte deste código e reutilizar noutro contexto. Também não é fácil de adaptar. Se nós quisermos usar isto para calcular o pH de outra solução qualquer, nós temos de ir mesmo editar o código e alterar ali aqueles valores nas variáveis. Portanto, esta não é uma boa forma de criar código que seja útil, que seja fácil de reutilizar, que seja fácil de implementar e que nos permita resolver problemas complexos.
Portanto, o que vamos precisar aqui é desta ideia da programação estruturada. Nós temos de arranjar uma forma de conseguir estruturar o nosso código de maneira a separar as várias partes, poder reutilizar partes que nos interessam e limitar a forma como as partes podem interferir umas com as outras. Então, a ideia aqui da programação estruturada é que nós podemos decompor um problema complexo em partes independentes, resolver cada um desses subproblemas mais simples, tão simples quanto quisermos, nós podemos ir decompondo isto, e depois de ter essas soluções para os subproblemas, podemos fazer como fizemos com o logaritmo de base 10, simplesmente usar o que já está resolvido como parte da solução de outro problema maior. Portanto, isso será a abordagem que nós vamos adotar aqui, daqui em diante, será sempre tentar resolver os problemas partindo-os em partes mais simples e reaproveitando o mais possível as soluções que já temos. Para isso, em Python, temos dois mecanismos que nos permitem estruturar o programa. Para programas maiores, mais complexos, nós podemos dividir partes do programa em módulos diferentes, em ficheiros diferentes. Cada módulo tem o seu próprio espaço de nomes, as suas próprias variáveis. Nós podemos controlar o que é que cada módulo importa de outros módulos. E, portanto, temos controle sobre essas diferentes partes autónomas para evitar que elas interfiram umas com as outras. Mas mesmo dentro de um módulo, mesmo que o programa seja relativamente simples, nós podemos decompor ainda mais usando funções. E as funções são pequenos programas que são independentes, têm o seu próprio espaço de nomes das variáveis, e que nós podemos usar para resolver cada subproblema de uma forma que depois seja fácil de reutilizar e que seja fácil de encaixar com outras funções, precisamente porque, por serem independentes, depois não se vão estragar umas às outras. Então isto será uma peça fundamental daquilo que vamos fazer de agora em diante. Raramente vocês vão precisar de fazer um programa suficientemente complexo para terem de compor em vários módulos, pelo menos aqui nesta disciplina, mas pelo menos em várias funções vão ter de fazer isso em quase todos os casos. Então vamos ver como é que nós criamos uma função em Python. A função em Python é um objeto que é criado pelo interpretador quando encontra aquela instrução def, para definir a função. Portanto, quando encontra aquela palavra-chave, def, ele está à espera de encontrar a definição de uma função. E o que segue o def tem que ser um nome válido, que será o nome de uma função, é exatamente como os nomes das variáveis, não pode ter espaços, não pode começar por números, pode ter underscores, etc. E a seguir tem que ter parênteses, abrir e fechar parênteses. Depois, dois pontos e segue o corpo da função. Esta primeira linha será a assinatura da função, a seguir é o corpo da função. Dentro dos parênteses, se houver alguns parâmetros, ou seja, se houver necessidade da função receber valores que lhe sejam fornecidos na altura em que vai ser executada, a função tem de ter lá as variáveis onde vai receber esses valores. Isso são os parâmetros e é isso que nós declaramos também na assinatura da função. Por exemplo, a função para somar dois valores tem dois parâmetros que são os dois valores que nós vamos somar. Chamamos aqui A e B. Na altura em que nós estamos a escrever a função, não precisamos saber quais são esses valores, porque nós estamos a dar a receita genérica para somar dois valores. Na altura em que a função for executada, tem de receber esses valores, porque senão não pode somar valores que não saiba o que é que são. Então nós deixamos aqui estas variáveis, que são os parâmetros, que vão receber esses valores na altura em que a função for executada. Depois destes dois pontos, os dois pontos em Python indicam o início de um bloco de código. A seguir vem o corpo da função, que o interpretador sabe que pertence à função porque está indentado em relação ao def. Portanto, está aqui ligeiramente deslocado para a direita e todo o código que estiver aqui um pouco deslocado para a direita em relação ao def, o interpretador sabe que pertence dentro da função, faz parte da função. Se depois encontrar código que esteja outra vez indentado para trás, já sabe que a função já acabou e isso já é código que já não faz parte da função. Portanto, tem a assinatura da função, o nome e os parâmetros entre parênteses seguidos de dois pontos, e a seguir o bloco de código que corresponde à função, a receita da função, digamos assim, indentado. Neste caso, para somar A e B, vamos criar uma nova variável, result, com o resultado de A mais B, e depois temos esta instrução return. A instrução return dentro de uma função vai devolver o resultado que nós tivemos aqui, que escrevemos aqui à frente, o valor que estiver à frente, e vai sair imediatamente a função. Portanto, quando o interpretador estiver a executar a função, assim que encontra o return, vai sair da função para quem chamou a função,
e vai devolver os valores, ou o valor aos valores que estiverem a seguir a return. Por exemplo, se nós fizermos este código, temos aqui a definição da função, add a,b, depois temos o corpo da função. Esta linha de código aqui, total igual a add 3,5, já não pertence ao corpo da função. O interpretador sabe disso porque já está alinhada com o def e não com aquela parte do corpo da função. Portanto, lembrem-se, esta indentação é importante para o interpretador saber o que é que pertence a cada bloco. E a regra geral é que o bloco começa com os 2 pontos e depois é todo indentado, e quando volta a indentação atrás é porque o bloco acabou. E neste caso, quando nós fazemos ali o add 3,5, este 3 vai ser acedido pela variável A, portanto a variável A dentro da função vai ter o valor 3, a variável B vai ter o valor 5, o result vai ter o valor 8 e depois vai ser devolvido esse 8. E quando é devolvido o 8, é guardado aqui no total. Portanto, depois da função ser criada, depois do interpretador executar estas linhas de código e criar aquele objeto add, nós podemos usar a função, podemos executar a função, escrevendo o nome da função seguido dos parênteses. Notem que o nome da função sozinho é apenas uma referência àquele objeto. Para executar a função tem de pôr sempre os parênteses, mesmo que ela não precise de argumentos. A execução vai terminar, a execução da função termina logo que encontra o return, mesmo que vocês tenham alguma coisa a seguir, o executador sai logo da função quando encontra o return e devolve aquele valor que estiver ali. Se a função não tiver um return, quando chegar ao fim do corpo da função, o interpretador vai voltar a executar o código a partir do momento em que a função foi chamada, mas vai devolver um none. O none é aquele valor especial para quando não temos nada, não há valor nenhum. Portanto, se não houver return, ou se houver um return sem nada a seguir, a função quando sai, devolve none, que é nada, não tem valor. Se houver alguma coisa a seguir ao return, é isso que vai ser devolvido. E aqui podemos ver como nós podemos, qual é o resultado de executar a função. Se nós executarmos este script para criar aquele objeto, quando fazemos total add 3,5, se virmos o que é que ficou no total, ficou o 8, que foi o valor que foi devolvido pela função quando executarmos isto. Se nós escrevermos só o nome da função, não estamos a mandar executar a receita na função, estamos apenas a referir o objeto. E então ele vai nos dizer que isto é uma função que está aqui no nosso script principal e chama-se add. Podemos dar como argumentos da função quaisquer valores que nós quisermos. Desde que seja possível tomá-los, ela vai funcionar. Isto inclui constantes ou até variáveis que já estejam definidas. Portanto, podemos usar uma variável que já existia aqui, ir buscar o valor dela e enviar como argumento para a função. Já agora, um detalhe aqui de nomenclatura. Quando vocês declaram a função, estão a dizer quais são os parâmetros. Os parâmetros são variáveis que recebem os valores. Quando vocês executam a função, estão a dar argumentos. Os argumentos são os valores que nós damos à função, que vão ser colocados naqueles parâmetros, naquelas variáveis. É importante também que vocês forneçam à função, quando a executam, os argumentos necessários para ela poder correr. E o executador sabe disto olhando para a definição da função, a assinatura da função. Portanto, se a função diz que precisa de um A e de um B, se vocês chamarem o add só com um valor, 3, por exemplo, ele sabe que este vai para o A, mas falta um para o B. E vai-vos dar um erro, não pode executar a função porque falta valores para os parâmetros. Além disso, este também é outro erro que por vezes ocorre, os parâmetros têm de ser variáveis. Não faz sentido que o parâmetro seja uma constante, porque o parâmetro é o sítio onde os argumentos vão ser guardados, onde os valores vão ser guardados. Vamos supor que nós temos uma função que recebe um valor e soma 4. Se nós fizermos isto, receber um valor e somar 4, e dermos como parâmetros o valor e o 4, o interpretador vai-nos dar um erro. Isto é um erro de sintaxe. Não faz sentido ter uma constante como parâmetro, porque não é possível atribuir-lhe um valor. Se nós quisermos uma função que some 4, então ela vai receber o A como parâmetro, isso é o que precisa de saber na altura da execução, mas não precisa de receber mais nada porque o 4 é uma constante e não é um valor que vai receber. Portanto, lembrem-se, nunca podem pôr constantes nos parâmetros e nos argumentos têm de pôr sempre variáveis que já tenham valor ou então constantes, porque os argumentos são os valores que nós fornecemos à função e os parâmetros são os sítios onde esses valores vão ser guardados. Portanto, têm de ter nomes de variáveis.
Outro detalhe importante, e este é fundamental para a programação estruturada, é que a função tem o seu próprio espaço de nomes das variáveis. Estas variáveis aqui, A, B e result, são criadas dentro da função, dentro da sua própria tabela com os nomes das variáveis. E essas variáveis locais têm precedência em relação a outras que haja cá fora. Se nós pedirmos para adicionar 3,5 na função, o 3 vai ser colocado ali na variável A, o 5 na B e o result vai ter o valor de 8. Por isso a função depois vai devolver o 8. Mas se nós perguntarmos qual é o valor de A, vamos ter este erro. O A não está definido. Porque o A só existiu dentro da função enquanto ela estava a ser executada e não existe cá fora. Cá fora nós não podemos andar a mexer nas variáveis que a função tem. Isto é importante porque isto garante que nada do que nós vamos fazer aqui fora vai interferir com o funcionamento da função. É isto que nos dá depois a garantia de que podemos usar a função em qualquer contexto sem que ela altere a maneira como está a funcionar. Porque nós não podemos interferir com o funcionamento dela. Portanto, uma coisa a lembrarem é que as variáveis criadas dentro da função só existem dentro da função e não podem ser manipuladas de fora da função. Outro ponto importante é que, tal como nós vimos a semana passada com aquele exemplo do help, nós criámos uma variável chamada help, deixamos de ter acesso à função help que está built-in, porque o nome local tem precedência. Também estes nomes locais dentro da função têm precedência em relação a outras variáveis com o mesmo nome que possam existir no contexto global. Isto é importante também porque, se por um lado nós não queremos que o que esteja cá fora interfira com o funcionamento da função, também não queremos que a função interfira com o que está cá fora, sem ser naquelas coisas que nós desejamos que interfira. Portanto, se nós criarmos aqui uma variável result igual a 1 e uma variável A igual a 10, quando nós fazemos este add 3,5, o 3 vai para aquela variável A, o result vai ter um valor de 8, mas estas variáveis result e A aqui de fora continuam a ter os valores que tinham. Porque este A e este result são outras variáveis e a função vai olhar primeiro para as suas variáveis antes de mexer nas variáveis de fora. Desta maneira, uma vez que nós temos a função a trabalhar como nós queremos, não precisamos nos preocupar com os nomes das variáveis que ela tem lá dentro ou qualquer outra coisa que possa interferir com o resto do programa. E isto é fundamental para nós conseguirmos decompor o problema em partes mais simples e implementá-las independentemente umas das outras. Portanto, esta é uma ideia importante que às vezes faz confusão, porque às vezes vocês querem ir buscar um valor dentro da função e não podem porque aquela variável não é a mesma que está cá fora, mas é uma ideia fundamental nas funções, que é aquilo que nos permite compor o problema em partes mais simples. É as funções estarem isoladas do resto do programa e não interferirem nem a função com o resto do programa, nem o resto do programa com a função. Então vamos ver agora como é que nós podemos decompor um problema complexo em problemas simples e a ideia aqui do algoritmo. O algoritmo será também uma parte central na informática em geral e nesta disciplina. E o algoritmo designa basicamente uma sequência de operações algébricas que nós vamos executar para resolver um problema computacional. A razão deste nome é deste senhor matemático do século XII, de apelido Al-Khwarizmi, que introduziu na Europa os números indianos. Naquela altura usava-se a numeração romana, que não dá jeito nenhum para fazer contas, e é por isso que nós ainda chamamos algarismos a esses dígitos. Portanto, vem do apelido dele. Outra coisa que ficou do apelido dele foi a noção de algoritmo, porque ele publicou métodos para resolver algumas equações e isso passou a ser chamado os algoritmos para resolver as equações. Ou seja, aquelas sequências de operações algébricas, de passar um termo de um lado para o outro, somar, etc., para resolver as equações. Por isso, hoje em dia chamamos de algoritmo a todos esses conjuntos de instruções de operações algébricas que permitem resolver um problema computacional. Abusando um bocadinho do termo, podemos dar um exemplo de um algoritmo para fazer uma torrada. Nós temos vários passos que temos de executar até ter a torrada, e este exemplo permite ilustrar alguns mecanismos que nós precisamos para poder decompor um problema em partes mais simples. Temos aqui um conjunto de instruções que vamos executar de forma sequencial. Pegar no pão, ver se a faca está na mesa ou ir buscá-la à gazeta,
cortar uma fatia, pôr a fatia na torradeira e esperar até que o pão torre. Portanto, uma ideia aqui central é que nós podemos especificar a sequência pela qual as instruções são executadas. Notem-se que se nós baralharmos a sequência, provavelmente não vamos ter torrada, vamos ter o pão queimado ou cozinha a arder, ou uma coisa assim. Portanto, precisamos poder especificar a sequência das instruções. Temos também aqui uma parte importante que é, podemos ter de criar um ramo condicional. Se a faca estiver em cima da mesa, basta pegar nela, se não, temos de ir buscá-la à gaveta. Então precisamos criar condições e criar procedimentos diferentes conforme o estado do sistema em que estamos a operar. Outra coisa que podemos ter de fazer é repetir a mesma instrução, ou um número fixo de vezes, ou até que alguma condição se cumpra, será esta de ficar à espera que a torrada torre. E existe este teorema de Bohm-Jacobini, que nos diz que qualquer problema computacional, por muito complexo que seja, pode ser decomposto em partes mais simples se nós pudermos fazer essas três coisas. Podemos especificar a ordem pela qual as instruções são executadas, podemos criar ramos que executam instruções diferentes conforme uma condição e podemos repetir instruções até que alguma condição se cumpra. Se tivermos esses três mecanismos, nós conseguimos decompor qualquer problema computacional em partes mais simples. E estes três mecanismos nós vamos ver durante o semestre, com calma, vários exemplos deles, mas neste momento nós temos já este mecanismo da execução sequencial. Tudo o que nós fizemos até agora, criamos listas de instruções e sabemos que o interpretador vai executá-las de cima para baixo por aquela ordem. Portanto, já conseguimos controlar esse aspecto da execução. Outro aspecto importante disto, quando nós temos a ideia do algoritmo, é que nós podemos pegar num procedimento que é complexo, mas delegar partes desse procedimento para outros subproblemas e torná-lo mais simples uma vez que esses problemas estão resolvidos. E essa será a abordagem genérica para resolvermos qualquer problema. Neste caso, nós podemos dizer que este problema de encontrar a faca vai ser resolvido por outro programa qualquer e então simplificamos esta parte. Encontrar a faca é chamar aquela função que nos vai buscar a faca e ela vai fazer o que for preciso para encontrar a faca e devolver a faca. A mesma coisa com torrar o pão. Estar à espera que a torradeira acabe de torrar, verificar se o pão está torrado e assim, é um problema à parte, vai ser resolvido por outro subprograma e nós aqui simplificamos a nossa tarefa assumindo que isso vai ser resolvido. Portanto, em Python o que vamos fazer é decompor os problemas desta maneira, criando funções que nós sabemos que vão conseguir ser executadas autonomamente, ou, se o problema for mesmo muito complicado, podemos mesmo decompor em vários modos. Mas, em geral, o que vocês vão usar principalmente vai ser decompor o problema em funções. Para isso, precisamos de pensar bem no problema, no algoritmo, e encontrar a melhor forma de o desmontar, de o separar em diferentes subproblemas. Portanto, vamos ter de fazer várias coisas antes de começar a escrever código. E esta parte é importante. Se vocês sentarem à frente do computador e começarem a tentar implementar coisas antes de ter uma ideia concreta do que é que querem fazer, isso vai gerar muita confusão, porque não podem dizer ao interpretador o que é que querem que ele faça, sem antes vocês saberem exatamente o que é para fazer. Portanto, primeiro temos de começar por compreender bem o problema e saber exatamente o que é que temos e o que é que queremos obter a partir daí. Portanto, de onde é que partimos e onde é que queremos chegar. Depois de termos uma ideia clara desses requisitos da nossa solução, nós temos que pensar no algoritmo. Temos que pensar quais são os passos todos que nós temos de executar para resolver o problema. Só depois de ter uma ideia concreta acerca do algoritmo é que podemos ver como é que o podemos partir em pedaços mais simples, delegar partes para subproblemas e começar a estruturar a nossa solução. Portanto, isso será aqui esta parte importante da decomposição, que tem de vir depois de termos uma ideia de qual será o processo para encontrar a solução. Cada parte pode exigir fazer a mesma coisa. Por exemplo, nós podemos primeiro delinear o algoritmo da torrada desta maneira, mas depois vermos que encontrar o pão não é assim tão trivial como isso, então podemos pegar agora nesse subproblema e voltar a decompô-lo, perceber bem os requisitos e assim por diante. Portanto, nós podemos ter de fazer isto muitas vezes até ter a árvore toda de todas as soluções elementares que vamos precisar de combinar para resolver o nosso problema. Outra coisa que podemos fazer é, quando olhamos para cada uma das peças que vamos criar, podemos pensar que podemos generalizá-las. Em vez de ter utilidade apenas para aquele problema em particular,
pode ser uma peça útil, como por exemplo o logaritmo base 10, que pode ser utilizada em muitos problemas diferentes. E isso depois poupa-nos trabalho mais tarde, porque já temos essas soluções prontas e podemos usá-las nos problemas. Portanto, também é importante nós tentarmos abstrair dos detalhes de cada uma dessas soluções e tentar generalizar para criar uma solução que possa ser aplicável a mais casos diferentes. Só depois disto tudo feito, notem que nada disto exige nem saber Python, nem ter o editor, nem programar, nem nada disso. Pode ser feito mesmo com papel e lápis para terem o esquema da vossa solução. Só depois de terem feito isto é que vale a pena começar a escrever mesmo código. Portanto, no fundo, escrever código será aquela tarefa trivial de traduzir uma ideia clara que vocês têm para o computador. Só quando isso for mesmo fácil é que vale a pena vocês começarem a escrever código. Se ainda não sabem bem o que é que vão fazer, então só vão criar confusão se tentarem começar a fazer funções e assim. Então vamos ver como é que nós podemos fazer isso aqui no nosso problema do ácido benzoico. Nós temos os requisitos, o que nós queremos é, a partir da concentração inicial e a constante, calcular o pH. É isso que o nosso programa deve fazer. Sabemos qual é o algoritmo, porque sabemos como calcular o pH. E agora vamos tentar decompor isto em partes mais simples. Há aqui duas coisas diferentes que nós fazemos. Uma é resolver uma equação quadrática para encontrar a raiz positiva. A outra é usar a solução dessa equação para calcular o pH. É calcular menos o logaritmo base 10 daquele número. Então podemos usar isso para decompor em duas partes. Resolver a equação quadrática para ter o x e depois calcular o pH. Podemos também generalizar. A solução da equação quadrática pode não ser útil apenas para o pH, pode ser útil em geral. Então podemos pensar já numa função que vai resolver isso para o caso geral. E depois que temos isto tudo, vamos escrever as várias funções e implementar o programa. Vamos ver isso a seguir ao intervalo, mas queria primeiro frisar só a mensagem importante aqui nesta primeira parte, é que se nós tentarmos implementar um programa que simplesmente lista as instruções todas, tudo com as variáveis no mesmo espaço de nomes e assim por diante, conforme o programa cresce, vamos tendo problemas que crescem até combinatoriamente, porque cada vez há mais combinações de variáveis que podem colidir, mais coisas que podem criar confusão. E então estamos muito limitados para resolver problemas complexos se fizermos isso assim. Além disso, se tivermos tudo num só bloco, não conseguimos reutilizar partes do programa, não conseguimos adaptá-lo a outras circunstâncias e o programa torna-se muito menos útil. Portanto, é sempre importante nós usarmos esta abordagem da programação estruturada, tentar decompor o nosso problema em subproblemas mais simples, implementar as soluções para cada um desses e depois resolver o problema grande montando as várias peças que nós criamos. Isso não só facilita a implementação, porque como essas peças são independentes, não há esse problema de andarem a interferir umas com as outras, como também nos permite depois reaproveitar partes do que já fizemos para resolver outros problemas a seguir com muito menos esforço. Para fazer isso, para decompor, notem que a maior parte do trabalho do programador acaba por ser algo que não tem nada a ver nem com a linguagem de programação, nem com estar a escrever o código. É basicamente perceber bem o problema, compreender o algoritmo, perceber como desmanchar em partes mais simples, como resolver cada uma dessas pequenas partes e só depois, no fim, é que vai traduzir isso para a linguagem de programação. Recomendo que leiam o capítulo 3 dos apontamentos, com o resumo da aula, e tem também no capítulo 16 e 17 do livro, tem umas partes sobre as funções e sobre o espaço em que cada nome existe, das variáveis, funções e assim. Portanto, se quiserem aprofundar um pouco, podem ler isso.